Olá, amados irmãos e amadas irmãs. Hoje venho trazer a vocês mais uma meditação do Evangelho do dia. Esse Evangelho de hoje que está em São João, capítulo 1, versículo do 47 ao 51. Gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal Conectados em Cristo, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação. Amém? Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: Eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, creis. Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, o Senhor. Então, amados irmãos, nessa passagem, esse primeiro capítulo de João, Jesus começa a escolher os primeiros discípulos. Antes ele já tinha escolhido uns e foram escolhendo outros, Natanael e o seu irmão Filipe. Antes de Jesus ao encontro de Natanael, primeiro ele vai a Filipe. E Filipe vai falar para Natanael que encontrou Jesus, o Messias, aquele que tanto Moisés falava, aquele que eles esperavam a sua vinda. Mas Natanael diz, lá no versículo 46, respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? E Filipe retruca: Vem e vê. Mas não foi ele que viu Jesus, foi Jesus que o viu. E chegou ao seu encontro. E Natanael ainda diz: De onde me conheces? Aí Jesus vai e fala: Desde antes de Filipe te encontrar, eu já tinha te visto debaixo da figueira. E aí, Natanael reconhece: esse é o Jesus, esse é o Messias, esse é o Filho de Deus. E Jesus vai e diz: Falas isso porque eu disse que te vi debaixo da figueira, por isso que creres. E ele ainda fala: Você ainda verá as coisas maiores. E ele também fala também para cada um de nós. Quantas das vezes também Jesus vem e nos chama e muitas das vezes ele nos usa para também chamar outros. Para também para o serviço, para a missão. Porque nós também somos chamados a ser discípulos do Senhor. Nós também somos chamados a anunciar, a falar de Deus para as outras pessoas. E muitas das vezes também nós, como Natanael, não acreditamos quando Jesus vem e nos chama. Muitas das vezes questionamos o chamado. Muitas das vezes nos escondemos, porque muitas das vezes não cremos. Não cremos verdadeiramente no chamado de Jesus. Esse chamado que foi bem antes do nosso nascimento, como mesmo ele diz em Isaías capítulo 49, onde ele fala que eu te escolhi ainda no seio de sua mãe. Escolhi para ser luz, luz das nações. Então nós somos chamados, nós somos escolhidos entre milhões antes de nascermos. E essa missão é dada a cada um de nós. E nós, muitas das vezes, não enxergamos o próprio Cristo. Porque Natanael,
Antes de Jesus chegar até ele questionou: pode vir coisa boa de Nazaré? E muitas das vezes também nós não atendemos o chamado, porque o chamado vem de pessoas. E essas pessoas nós muitas das vezes não acreditamos. E por isso não aceitamos. Mas o Senhor diz, como ele diz para Natanael, ele também diz para cada um de nós: se creres, verás coisas muito maiores do que essas. Como ele diz, se creres, verás a glória de Deus. Então, se Jesus hoje nos chama, nós devemos dizer o sim: Senhor, eu estou aqui, usa-me, fala-me. Que eu seja um instrumento em tuas mãos, que eu seja um canal da tua graça. Assim como fez com Samuel quando foi chamado em sonho. Samuel demorou a entender que era Deus que o estava chamando, que estava chamando ele naquele momento. E muitas das vezes também nós demoramos a entender, demoramos a ouvir, escutar a voz do Senhor. Porque hoje, infelizmente, estamos passando por esse momento difícil, onde precisa se levantar profetas, onde precisa se levantar missionários, verdadeiros anunciadores da palavra, porque muitos estão se perdendo, muitos estão se matando, muitos estão se afastando, esfriando na fé. E é por isso que o Senhor chama não só a mim, Fernando, mas também você, a ser um anunciador, a ser um missionário, a levar esse amor de Deus àqueles que necessitam, a levar Jesus e apresentar a cada coração, daqueles que ainda não conhecem, ou do que aqueles, porventura, deixou de, muitas das vezes, se experimentar, que deixou, muitas das vezes, as coisas do mundo fazer com que ele se afastasse do próprio Senhor. Então, vamos acordar, vamos escutar e entender e dizer o sim: sim, Senhor, eu estou aqui. Porque a promessa de Deus é que nós, quando aceitarmos, nós veremos coisas muito maiores do que essas. E veremos a glória de Deus acontecer na nossa vida e na vida do nosso próximo. Das pessoas que nós iremos falar de Jesus. Amém? Então essa mensagem nessa quarta-feira que eu quero deixar para cada um de vocês. E essa mensagem que também é para mim e para você. Para que nós possamos estar com os ouvidos bem abertos e com o coração acolhedor para ouvir a voz do Senhor e acolher o chamado e colocar em prática. Porque esse chamado é de cada um de nós. Amém? Então fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.